Que a paz e a graça do nosso amado Senhor Jesus seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo está no livro de 1 Samuel, no capítulo 20. Jonatas ajuda Davi. Então Davi fugiu de Saul, da casa dos profetas em Ramá. Foi até o lugar onde Jonatas estava e disse: o que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime? Que mal fiz eu a seu pai, para ele querer me matar? Então esse capítulo começa com Davi colocando para fora, com seu amigo, se abrindo com ele, sobre a sua indignação, a injustiça que ele estava sentindo com a perseguição de Saul. E ele coloca para o seu amigo e fala: mas que mal, afinal de contas, eu fiz? Por que é que eu estou recebendo isso? Essa injustiça, essa perseguição, atentados de morte contra a minha vida? O que eu fiz? Isso nos leva a pensar em muitas orações que nós fazemos, em muitas, talvez, murmurações que às vezes nós falamos conosco mesmo, outras vezes com Deus, com os outros. Afinal de contas, por que eu estou passando por isso? Estou fazendo tudo certo. Por que esse mal me sobrevém? Por que essa perseguição toda contra a nossa vida? Uma vez eu ouvi a seguinte expressão de um grande líder, que a nossa pergunta não deveria ser por quê? Mas que a nossa pergunta a Deus deveria ser para quê? Para quê? Essa situação que eu estou vivendo, essa perseguição, essa injustiça, por quê? Para Deus, tudo tem um propósito, tudo é proveitoso, tudo que nós passamos. Então a nossa pergunta deve mudar, não um questionamento porquê, mas sim para quê? Qual aprendizado? Como eu vou me fortalecer com todas as provações, com todas as lutas? E Jonatas responde para Davi: o que foi que Deus não permita que você morra? O meu pai me conta tudo o que faz, seja importante ou não. Ele não esconderia isso de mim. Isso não é bem assim. Então Jonatas, ele conversando com seu amigo Davi, ele fala para ele: olha, Davi, meu pai não esconde nada de mim. Eu sei que ele andou fazendo aí umas besteiras, andou mesmo te perseguindo, mas eu não acho que é bem assim não, da maneira como você está colocando, não. Ele colocou em dúvida a vontade de Saul matar Davi. Então Davi fala com ele o seguinte: eu juro pela sua vida e pela vida de Deus, o Senhor, que estou bem perto da morte. Olha a certeza de Davi. O que você quer que eu faça? Perguntou Jonas. Davi respondeu: amanhã é festa de lua nova e eu deveria ir sem falta ao jantar do rei. Mas se você deixar, eu irei me esconder no campo até depois de amanhã, à noite. Se o seu pai notar que eu não estou à mesa, diga que eu pedi a você para me deixar ir com urgência a Belém, pois está na época de toda a minha família oferecer lá o sacrifício anual. Se ele disser: está bem, eu estarei salvo. Mas se ele ficar com raiva, então você ficará sabendo que ele está com más intenções. E ele pede para que ele o avise. Assim Jonatas aceitou o plano de Davi.
O plano era que Davi ficaria escondido. Na festa de lua nova, ele deveria comparecer. Ele deveria sentar à mesa com Jonatas, com outros comandantes do exército de Saul, com o próprio Saul. Deveria sentar à mesa, era uma festa importante. E ele fala com Jonatas: vou te mostrar que seu pai deseja a minha morte. Eu vou me esconder, não vou nesse jantar, e você vai reparar na atitude de seu pai, do rei Saul. E assim aconteceu. Chegou a festa de lua nova, Davi se escondeu no mato, nas rochas, e a primeira noite da festa, Saul percebeu que Davi não se apresentou, mas pensou que poderia ser alguma situação que ele não pôde ir. Mas na segunda vez que ele esteve ausente, ele já foi para cima de Jonatas. Ele sabia que ele era muito amigo de Davi. Então ele pergunta para Jonatas: mas cadê Davi? Por que Davi não está aqui? E Jonatas conta para o pai toda o que havia combinado com Davi, de que ele havia autorizado que Davi fosse a família dele em Belém para sacrificar ao Senhor. Era uma festa para sacrificar ao Senhor e que ele havia ido para essa festa. E Saul já começou a reagir. Ele falou: mas como que você autorizou isso? Acaso você está do lado de Davi? E Jonatas, mais uma vez, como ele já havia feito antes, ele começa a convencer o pai, conversar com o pai. Tinha dado certo da outra vez. Mas por que o senhor está perseguindo ele dessa maneira? Por que o senhor quer matar ele? Aí ele responde assim, ele responde para ele que essa atitude dele de infidelidade para com seu pai, para com o rei Saul, e chama ele até de filho de uma mulher à toa. E o que é a atitude dele? Ele pega uma lança e queria acertar o próprio filho e matar o próprio filho. Essa foi a atitude de Saul. O ódio agora de Saul não tinha mais limites. Ele teria matado o próprio filho Jonatas, porque ele estava cobertando Davi, sem nem piscar de olhos. Se Jonatas não tivesse desviado, teria sido atravessado pela lança do próprio pai. O que nós aprendemos com isso? Que o ódio, a inveja, que por sinal abre porta para demônios, isso não tem freio, isso não tem como parar, a não ser que a pessoa, ela aceite conselhos, ela tenha os olhos abertos, ela receba oração, ela receba a pregação da palavra, ela peça perdão a Deus e comece a ver que tudo isso é veneno que está dentro dela, que é como uma serpente picando a si. Isso não tem como parar. De maneira natural, não. Maneira de parar uma pessoa cheia de ódio, uma pessoa cheia de inveja e, consequentemente, cheia de demônios, é buscando o Senhor. É buscando Jesus Cristo, que vem para dar vida e vida com abundância, que vem para libertar, que vem para salvar, que vem para ser porta para salvação,
que oferece água viva, que é a ressurreição e a vida. Só através de Jesus Cristo é possível barrar, quebrar todo esse ódio, transformar tudo isso em amor, transformar tudo isso numa pessoa de paz, numa pessoa de bem. Ah, com certeza é possível, é o que nós temos visto. Pessoas que antes era bandido, assassino, maldizentes e uma lista por aí afora, e hoje são redimidas e hoje vive uma pessoa com uma vida completamente diferente, com conceitos tirados da palavra de Deus. Mas tem que dar um basta, tem que ter ajuda, tem que abrir o coração. Então quase que Jonatas morre nessa aqui. E ele havia combinado também com Davi encontrar com ele no campo, lançar umas flechas para avisar para Davi se a situação era favorável com o seu pai ou se a situação não era favorável e então Davi não deveria voltar. E assim ele cumpre o que ele prometeu. Porque ele percebeu, se meu pai teria tirado a minha própria vida, o que ele não quer fazer com Davi? Então Jonatas agora se convenceu que a situação de Saul, seu pai, era muito séria, era muito grave e que ele mataria sim Davi e mataria qualquer um, inclusive família, que entrasse na frente de Davi. Então Jonatas corre para o campo e vai para o sinal que ele havia combinado com Davi para avisar para ele que realmente a intenção do pai dele era mal e que agora ele acreditava. Quando nós vamos aqui no verso 39... não sabendo o que queria dizer tudo aquilo, o moço que foi atrás das flechas. Somente Jonatas e Davi sabiam. Aí Jonatas entregou as armas ao rapaz e mandou que levasse de volta para a cidade. Depois que o rapaz foi embora, Davi saiu de trás do monte de pedras, jogou no chão e encostou o rosto na terra 3 vezes. Então eles se beijaram chorando, e a tristeza de Davi era maior do que a de Jonatas. Essa expressão aqui, até mal utilizada por pessoas convenientes, porque não acredita numa amizade tão forte e tão pura entre esses dois amigos, e pegam esse texto aqui para desvirtuar a palavra de Deus. Isso é um absurdo. A tradição entre os judeus, entre a fidelidade entre amigos, eles têm até aliança de sangue, é muito séria. E existe sim, principalmente na tradição entre os judeus, essa amizade, esse cuidar da família do outro. Existem alianças que, se um morrer, o outro vai cuidar da família do outro. São alianças muito sérias. Existe essa amizade, sim. Pode existir, com certeza, uma amizade pura, sim, entre 2 homens, entre 2 mulheres. Nós vivemos dias tão... vamos dizer uma palavra, ridículo, que tudo que se olha e se vê hoje já se vê com malícia, já se vê com maldade. Não, existe sim um amor, uma amizade sincera entre as pessoas, e quem toma esse texto para desvirtuar a palavra de Deus, para colocar essa amizade suspeita entre Davi e Jonatas, está fazendo um pecado contra Deus, um pecado contra o Espírito Santo de Deus. E eles choram, porque era muito triste tudo o que eles estavam descobrindo. Eles se abraçam e choram,
porque agora compreendem que realmente havia essa intenção maligna no coração de Saul. E aqui diz que Davi lamenta e chora mais do que Jonatas. Porque primeiro Davi era o ameaçado injustamente. Davi tinha um respeito muito grande por essa hierarquia. Nós vamos ver isso mais à frente. Oportunidades que Davi tem de se livrar de Saul, de matar Saul, e ele não o faz porque respeita a autoridade que ainda estaria ali no poder. Deus esteja com você, o Senhor, com você e eu, e os seus descendentes e os meus, cumpramos sempre a promessa sagrada que nós fizemos um ao outro. Então Davi partiu e Jonatas voltou para a cidade. Esse juramento nós vamos ver ele lá na frente de uma maneira tão linda. Depois que morre Saul, depois que morre Jonatas, os filhos, Davi procura alguém da família real para beneficiar, para fazer o bem, e ele vai encontrar justamente um filho de Jonatas que sofreu um grave acidente, ficou aleijado, estava moribundo, estava pedindo esmola, e Davi coloca ele sentado na mesa, em meio à família real, para o beneficiar, para o amar, porque era esse voto, porque era esse juramento que eles haviam feito entre si. Depois nós vamos ver essa história também. Fica essa palavra para nossa meditação.